Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, na cidade de Xangrande, em Pernambuco, agradecendo desde já o comparecimento de todos nesta noite de estudos de mais um tema doutrinário do Espiritismo. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: nossos pensamentos e sentimentos estabelecem a frequência vibratória para a qual são atraídos aqueles espíritos que com ela se identificam. Quem pensa o bem, sente o bem e pratica o bem, tem mais chances de imunizar-se contra a obsessão. O nosso tema de hoje, solicitado pela direção da casa, é obsessão e tratamento espírita. Vamos então conversar um pouco sobre este tema, iniciando pelo que eu chamo noções gerais da obsessão. A benfeitora Joana de Ângeles ditou uma mensagem ao médium Divaldo Pereira Franco, que inicia dizendo: as imperfeições morais do homem constituem-lhe, ao longo da existência física, o calvário através do qual se depura. São elas que respondem pelas suas atuais aflições, porque procedem do passado, quando fracassou, e persistem por falta de valor e decisão do espírito comprometido, que ainda não se resolveu por superá-las. Então, este preâmbulo da mensagem é extremamente elucidativo. Todos nós que carregamos imperfeições morais, de uma certa forma, vivemos um calvário. Mas ao longo da existência física, da existência do corpo, ou existência corporal, nós vamos gradativamente, aqueles que assim o desejarem, se depurando destas imperfeições. E ela aponta duas circunstâncias da origem dessas imperfeições, ou das aflições. Causas do passado, mas também causas do presente. E que ainda não foram resolvidas porque o espírito comprometido não decidiu superá-las. E Joana diz ainda: graças à sua presença, que se constitui em brecha larga, penetram os espíritos infelizes, que se afinam com o endividado e produzem os variados processos de obsessão. Enfermidade grave, que graça com larga margem de contaminação, encontra receptividade no psiquismo dos homens descuidados, que lhe tombam nas malhas de complexa e difícil libertação. Olha que interessante.
Toda a complexidade reside no fato de que os envolvidos na trama, que ora os reúne outra vez, são semelhantes. Porque os maus espíritos nada mais são do que espíritos dos homens que viveram na Terra, que existiram tanto quanto nós existimos agora. Aí Joana diz, moralmente, exigindo da vítima humana um esforço que esta quase nunca se dispõe a realizar. Ou seja, falta vontade para reagir a essa possibilidade da penetração dos espíritos infelizes por essas brechas que a gente abre na nossa chamada resistência espiritual. E Joana diz ainda, a dificuldade se estabelece na cura em razão do denodo com que se deve aplicar o homem pela própria transformação moral, sem a qual o fenômeno obsessivo se alonga até as consequências mais lamentáveis. E aí então a coisa começa a ficar difícil e perigosa. Por quê? Porque o processo de cura da obsessão está fundamentalmente no obsidiado. Se ele se transforma moralmente, ele deixa de apresentar aquelas brechas pela qual penetram os espíritos infelizes. Então é algo que é do obsidiado. Não obstante, o obsessor precisar também ser tratado nas sessões mediúnicas, no sentido de ser esclarecido em relação às suas atitudes, às suas condutas para com o obsidiado. O que para as demais criaturas passa despercebido, diz Joana, no capítulo das imperfeições morais, os espíritos perturbadores e enfermos identificam, em razão da afinidade que se estabelece naturalmente entre os primeiros, que são os obsidiados, e eles. Então é interessante que os espíritos maus, eles percebem em nós, os encarnados, todas aquelas fragilidades morais através das quais nós criamos as brechas de que falou Joana anteriormente na nossa resistência espiritual, permitindo então que eles penetrem, que eles tenham uma aproximação cada vez mais incisiva sobre nós. E ela diz mais, sem que se opere a real mudança de comportamento moral do enfermo espiritualmente, tanto obsidiado quanto obsessor, todo esforço que os outros apliquem a seu favor será um paliativo ou de resultado nulo. Então vamos pensar aqui no obsidiado. Se ele efetivamente não mudar o seu padrão vibratório, não mudar as suas condutas, não mudar os seus valores, não mudar, enfim, o seu comportamento moral, tudo que se fizer será em vão. Aí a Joana diz assim, a diagnose da obsessão é fácil, ou seja, o diagnóstico é fácil. O seu tratamento é mais difícil. Ele não é apenas difícil, ele é mais difícil. Não somente se faz necessário esclarecer o perseguidor, o obsessor, que se encontra semilouco, senão educar aquele que lhe sofre a pressão, a fim de que se rompam os vínculos que os emanam, que os aproximam, que os juntam. Olha que interessante. Você esclarece o obsessor, mas educa o obsidiado. No sentido de que ele vá mudando o seu comportamento moral gradativamente para melhor ao longo do tempo. Ela diz, a prece sincera acalma a situação. No entanto, só a renovação íntima do paciente interrompe
a constrição danosa. Então você pode até orar fervorosamente. Vai ter um efeito positivo? Vai, mas será temporário. Se não remover a causa, a doença não cura. E a causa está na substituição das imperfeições morais. Por isso que ela diz, só a renovação íntima do paciente interrompe a constrição danosa. E ela diz mais, a fluidoterapia, uma outra forma de tratamento, afasta temporariamente o agente da perturbação. Entretanto, somente a elevação moral do obsidiado equaciona o problema. Olha que interessante. Mais uma vez retorna a questão da moralidade do obsidiado. Se as imperfeições morais não forem cuidadas, dificilmente ele conseguirá ficar curado desse processo de obsessão. Há casos, diz ela, em que o hospedeiro mental da obsessão, pela gravidade do cometimento, não pode agir por vontade própria. Apesar disso, aos primeiros sinais de melhora resultante do auxílio que recebe, soa-lhe o momento de realizar a sua parte, que é sempre a mais importante. O que é que Jonas está dizendo para a gente? Que existem situações tão graves, por exemplo, na subjugação, que é o tipo mais perigoso e mais danoso de obsessão. Ele já não consegue agir, o obsidiado não consegue agir por vontade própria, ele não consegue, ele está completamente tolhido, ele está subjugado pelo espírito obsessor. Mas aí, à medida em que, pelo tratamento que for sendo aplicado a ele, ele começa a ter pequenos sinais de melhora, então deve despertar dentro dele o grande interesse de curar-se. E ele vai curar-se pela mudança do padrão vibratório, pela elevação da sua moralidade, por tornar-se um homem de bem, uma pessoa do bem. E ela diz, a obsessão, porque existem contas a ajustar. O cobrador, que é infeliz, amargura o devedor, que se nega ao resgate do compromisso. Olha que interessante. O cobrador que é infeliz amargura o devedor, que se nega ao resgate do compromisso. Ou seja, a criatura que é obsidiada, grande parte da responsabilidade está nela, embora exista uma parte desta responsabilidade que está no obsessor, sem dúvida, que também precisa ser educado, que precisa também ser transformado. E ela diz, não produzindo no bem o suficiente para anular o mal que praticou, tomba irremissivelmente nesse mal em que se compraz, tornando-se vítima da própria incúria, portanto, da obsessão. Então, não caminhando pela trilha, pelo caminho, pela estrada do bem, o obsidiado vai ficar cada vez com dificuldade maior de curar-se. E ela faz uma recomendação para todos nós. Em algum momento estaremos diante de alguém obsidiado. Ela diz assim, diante de pessoas portadoras de obsessão, tem bondade e paciência para com elas. Mas, coloca aí uma conjunção adversativa, não as iludas, com promessas de cura sem esforço e sem sacrifício pessoal. Esclarece o desencarnado para que renuncie à pugna, à luta, à obsessão, perdão. Todavia, educa o doente para que mude de atitude mental e situação moral, sem as quais serão baldados quaisquer esforços. Olha que interessante. Bondade e paciência para com o obsidiado, sinceridade, transparência e orientação para com o obsessor. Agora,
lembrando sempre ao obsidiado que se ele não mudar do ponto de vista da sua situação moral, tudo que for feito será em vão. E ela termina o texto dizendo: obsessão espiritual é algo que todos nós estamos sujeitos a sofrer. Talvez, por essa razão, é que o assunto provoque tanto receio e tanta curiosidade. E uma das curiosidades que existe dentro e fora do espiritismo é: o que é ou quem é o espírito obsessor? E para responder essa questão, essa indagação, nós temos então que recorrer à classificação dos espíritos, que foi proposta por Allan Kardec, e que está lá em O Livro dos Espíritos, é descrita como escala espírita, nas questões de 100 a 113 do Livro dos Espíritos. E nesta classificação a gente vê que na terceira ordem da escala evolutiva entre as classes de espíritos, encontram-se os que são inclinados a fazer o mal, não significando que ficarão para sempre nessa situação, mas, se quiserem, poderão reformar-se e passar a praticar o bem. Olha que interessante. Naquela classificação, na terceira ordem, estão os espíritos maus com uma subdivisão. Muito bem. Os espíritos maus são os espíritos que vão obsidiar alguém. Só vão obsidiar se houver uma afinidade, uma sintonia entre o obsidiado e o obsessor. O obsessor também vai receber um tratamento, sim, porque ele precisa mudar essa condição de querer fazer eternamente o mal. Isso é fundamental. E eles não vão ou não precisam ficar eternamente na condição de obsessores. Eles também devem ter um querer de mudar, de melhorar, de deixar de ser mal para ser bom. E isso faz parte do tratamento que as reuniões mediúnicas oferecem a estes espíritos que ainda estão com esta dificuldade. Uma outra curiosidade que muitos têm, dentro e fora do espiritismo, o que é obsessão? Nós usamos muito esse termo, né? Ah, fulano tem obsessão por carro. Ah, fulano tem obsessão por isso. Ah, fulano está sofrendo uma obsessão. Obsessão por carro é quando ele só pensa nisso. Está sofrendo uma obsessão, quando ele está sendo atacado por espíritos obsessores. Segundo a definição de Kardec, obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É uma transmissão mental de cérebro a cérebro. A obsessão é uma síndrome alarmante que denuncia uma enfermidade grave, de difícil erradicação. Manifesta-se no início como inspiração sutil, até alcançar o clímax na possessão lamentável. Nós temos a obsessão simples, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação, que é a possessão completa da criatura por parte do obsessor. Muitos também perguntam: quais são as causas da obsessão? Elas variam de acordo com o caráter do espírito. Por vezes, o espírito obsessor quer praticar uma vingança contra mágoas desta ou de outras vidas. Muitas vezes é por inveja, não pode ver aquela criatura feliz e faz o possível para infelicitá-la. E outras vezes é simplesmente porque desejam fazer o mal. Pertence lá àquela terceira classe da escala evolutiva dos espíritos. Mas é fato
que as imperfeições morais são o elemento-chave na atração da obsessão, na atração do espírito obsessor. O Instituto Chico Xavier, da cidade de Itu, no estado de São Paulo, classifica as causas da obsessão em moral, kármica, contaminações e auto-obsessão. Vamos ver sinteticamente a característica de cada uma dessas causas. Na causa moral, encontramos as imperfeições morais do espírito encarnado, dominando a sua vida psíquica. E aí a sua má conduta atrai os maus espíritos, que se afinizam com o encarnado, se afinizam com ele. Então, a vida da criatura, os pensamentos, as suas falas, as suas ações, são sempre voltadas para o mal, são sempre de coisas desprezíveis. Ele não tem respeito pelas pessoas, não tem respeito por si mesmo. E aí ele atrai para si toda a sorte de espíritos maus. Na causa moral, depois da fase de sintonia, inicia-se um delicado processo de interinfluenciação, onde as vontades e os desejos são trocados. Então, o espírito mau percebe a afinidade do encarnado que está dominado pelas imperfeições morais, dele se aproxima e começa uma troca de influências entre encarnado e desencarnado. E isto vai sendo feito de forma gradativa, paulatina, de sorte que mais tarde a vontade do encarnado passa a ser gradualmente substituída pela vontade do desencarnado. Quando vai chegar naquela fase da subjugação. Porque o processo é um processo lento, gradual. O espírito não se aproxima na segunda e na terça, o sujeito já está totalmente subjugado. Não é dessa forma que funciona. É um processo lento e gradual, em que o espírito imperfeito, o espírito mau, vai cada vez mais se apropriando do controle mental do encarnado. E aí, esta obsessão moral, ela também recebe o nome de vampirismo. Na segunda causa, que é a causa kármica, há o comprometimento do encarnado com criaturas a quem ele fez mal em outras vidas. E aí gerou ódio e gerou desejos de vingança. Então é uma coisa que vem do passado, já não está mais ligada neste presente. A criatura numa vida passada fez mal a alguém, este espírito lá no plano espiritual resolve vingar-se, permanece com ódio daquele espírito que agora está encarnado e quer se vingar de todo jeito. E a lei de causa e efeito é quem regula estes processos de ajuste entre os envolvidos. Sim, porque o sujeito fez mal a alguém, este espírito desencarnou, foi para o plano espiritual carregado de mágoa, carregado de dor, de tristeza, de ódio e com desejo de vingança. Quando ele localiza onde está aquele espírito que agora está encarnado na Terra, ele parte então para o processo obsessivo para ir à forra, para vingar-se, fundamentalmente para vingar-se. E é um mecanismo de causa e efeito. Ora, fez mal a alguém, vai sofrer o mal que esse alguém vai te fazer. O comprometimento do passado facilita os laços que une o espírito desencarnado ao paciente encarnado. Ou seja, em linhas gerais, a sua ação tem início com uma sutil influenciação sobre o encarnado. E há algo interessante que o grupo lá de Itu explica.
Logo após a fase da infância, começa a complicar-se, vindo com os anos a instalar-se a obsessão. Então, aí até os 7 anos, não há como essa obsessão está completada, né? Esse acoplamento do espírito que quer vingar-se com o encarnado. Mas a partir de 7, 8 anos, então começa o processo de obsessão, que varia de intensidade segundo a gravidade dos dramas, ou seja, segundo as causas que deram origem a isso. Que uma coisa é certa, o espírito obsessor está a fim de vingar-se. E a depender do que foi que gerou esse desejo de vingança, então nós vamos ter um processo que vai variar muito em termos de intensidade. Na causa chamada contaminações, nós encontramos perturbações que são produto do envolvimento de pessoas com as entidades atrasadas, que trabalham em terreiros primitivos e seitas estranhas. São aquelas pessoas que se envolvem com aquelas seitas, com aquelas práticas do mal, práticas de muito baixo nível moral. São entidades do baixo mundo espiritual, que envolve psicologicamente aqueles que acabam cedendo às orientações dessas entidades. E aí, quando eles começam nesse processo de aproximação, estes espíritos do baixo mundo, essas entidades do baixo mundo espiritual, então obsediam e vão até a última fase. Começa por uma obsessão simples, passa pela fascinação e chega na subjugação. Nos terreiros primitivos, a gente sabe, existem pessoas que solicitam do invisível ajuda material para que atenda todo tipo de interesse terreno. E aí oferece para as entidades do baixo mundo espiritual todo tipo de oferenda para atender um desejo da criatura que está, digamos, entre aspas, contratando o serviço. Quero que você faça mal para fulano. Só que na hora que você diz quero que você faça mal para fulano, você se compromete com essa entidade do baixo mundo espiritual. E, finalmente, na auto-obsessão, nós vamos encontrar uma condição doentia da mente, onde o encarnado atormenta a si próprio. E aí é algo que, num primeiro momento que acontece, o paciente, a criatura, deve procurar ajuda médica. Nos outros casos também, mas nesse especialmente ajuda médica. Na medida em que a medicina não conseguir resolver, então a ajuda espiritual é fundamental. E no mais das vezes é a grande combinação entre a medicina humana e a medicina espiritual. O Instituto Chico Xavier, responsável pelo artigo sobre este assunto, diz que as causas deste tipo de obsessão residem nos problemas anímicos do paciente. Espíritos atrasados ou doentios podem ser vistos associados a esses casos, mas estão ali devido à sintonia mental com o enfermo. Então, a sintonia mental do enfermo é que é fundamental para atrair esses espíritos. Não são a causa, mas sim os efeitos. Na autoobsessão, a mente se fecha em si mesma e a psicoterapia terrena pode ser utilizada associada à terapia espírita. Como eu disse anteriormente, uma combinação entre a medicina humana e a medicina espiritual. Mas uma outra curiosidade que permeia a mente e o coração de espíritas e não espíritas. Por que os espíritos obsidiam?
Gostaria de destacar, neste aspecto, que é muito importante nós considerarmos que o obsessor, que o espírito obsessor, merece todo o carinho e toda a atenção, tanto quanto o obsidiado. Se é algo que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Tanto o obsessor quanto o obsidiado merecem todo o carinho, todo o respeito, toda a atenção. Nós não podemos negligenciar e pensar em tratar exclusivamente o obsidiado. Não, o obsessor precisa. Eu, pessoalmente, creio que, em muitos casos, os obsessores agem muito mais por despeito ou inveja do obsidiado do que propriamente por maldade. Vamos lembrar lá que na questão 465 de O Livro dos Espíritos, Kardec arguiu sobre a finalidade dos espíritos imperfeitos nos induzirem à prática do mal. E o que foi que os benfeitores espirituais responderam para Kardec? Para que sofrais como eles sofrem. Ah, por que é que eles nos induzem a praticar o mal? Para que sofrais como eles sofrem. E aí Kardec não ficou muito satisfeito com a resposta e redarguiu dizendo: e isso lhes diminui os sofrimentos? E os espíritos responderam: não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Olha que interessante. O obsessor não suporta a ideia que na Terra, encarnado, existam espíritos felizes, encarnados. Por isso que eles induzem a prática do mal. Mas aí o Kardec insistiu dizendo: e de que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? E os espíritos responderam: os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Então são duas condições essenciais: o nível de evolução daquele espírito obsessor e o fato deste espírito obsessor estar completamente afastado de Deus, completamente afastado das leis divinas. Se já não bastasse ele ser de uma ordem inferior, ele ainda está afastado da lei de Deus. E é fato que se ele tivesse em cumprimento fiel das leis divinas, seguramente ele não estaria numa ordem inferior da escala espírita. Se a obsessão recebe tratamento, então nós temos que conhecer, para estabelecer o tratamento, quais são os sinais e os sintomas da obsessão. Então há uma lista aqui básica que deve ser averiguada por todo aquele que numa casa espírita faz o atendimento fraterno de alguém que chega até essa casa porque está sofrendo um processo de obsessão. Sinais e sintomas. Pensamentos negativos recorrentes que parecem ser sugeridos. Ou seja, o obsidiado, ele não entende por que é que ele está tendo um determinado tipo de pensamento. Mas uma coisa é forte dentro dele. Não foi ele que produziu aquele pensamento negativo. E ele fica naquela dúvida de onde veio isso. Eu não sou capaz de pensar isto. De onde veio? Outro sinal e outro sintoma é a sensibilidade aflorada. Qualquer coisa machuca a criatura que está no processo de obsessão. O choro, normalmente as crises de choro são crises compulsivas. O obsidiado sente uma falta de prazer pela vida imensa. Muitas vezes ele entra no quarto, fecha a janela, fecha as cortinas, deixa tudo no escuro, vai para debaixo das cobertas, fecha os olhos, não quer ouvir a voz de ninguém, não quer falar com ninguém.
Obsidiados têm relacionamentos conturbados. Brigam por coisas muito simples, perdem a paciência nas situações mais pequeninas possíveis. Muitos desenvolvem problemas financeiros, entram no processo de consumo desenfreado e quando percebe o que ganha, o que tem, já não dá para pagar as dívidas. Outros têm comportamentos muito agressivos. Isso é muito comum nas relações conjugais. Outros se queixam de vibrações estranhas. E outros tantos passam a dedicar-se a vícios que nunca tiveram. É muito comum a questão do vício da bebida alcoólica. Alguns se queixam de dor de cabeça, de estômago, de sofrer náuseas sem causa aparente. É comum se perceber doenças recorrentes entre familiares e colegas de trabalho. Brigas, fofocas, discussões à toa, julgamentos precipitados e vitimismo. O obsidiado é uma vítima de si mesmo. Está sempre se queixando. Todo o sofrimento do mundo está em cima dele. Quando a gente lê a literatura sobre isso, especialmente nos bastidores da obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, como também as recomendações que está no Livro dos Médiuns e outras obras, a gente acaba descobrindo que existe uma metodologia básica para o tratamento espírita da obsessão. Não quer dizer que o tratamento do obsidiado é o mesmo para todas as pessoas. Não, cada caso é um caso. Mas existe um método, uma metodologia básica. Tudo começa onde? No atendimento fraterno. De alguém que está se apresentando com sinais e sintomas comportamentais que são muito estranhos na sua vivência diária. Às vezes é o próprio obsidiado que se autodiagnostica. Pode ter alguma coisa errada comigo, eu não sou assim. Por que é que isso está acontecendo comigo? Normalmente, o primeiro encaminhamento deve ser para a medicina, para a psicologia. Se não houver uma resposta e uma melhora da parte do paciente, bom, aí então vamos começar a trabalhar com o tratamento espírita, vamos recorrer ao espiritismo, a uma casa espírita. E aí aparece a questão então do atendimento fraterno, né? Embora seja necessário nesse atendimento fazer algumas perguntas ao obsidiado, ao paciente, o ideal é deixá-lo falar à vontade. Claro, dentro de princípios civilizados de tolerância, mas é importante que ele fale, que ele diga o que sente de forma transparente. Agora, ele precisa sentir segurança. Ele precisa se sentir seguro do que vai fazer. Nós temos que oferecer para ele, a casa espírita tem que oferecer para ele, e o companheiro, a companheira encarregado do atendimento fraterno tem que oferecer para ele o máximo de segurança possível. Por quê? Porque a coleta de informações nesta fase é muito importante. Lembre-se, nós estamos tratando de alguém que está doente espiritualmente. E da mesma forma que na ciência médica existe um conjunto de perguntas que são feitas para se chegar a um diagnóstico, né? Durante aquela fase que nós tecnicamente chamamos de anamnese, né? Ana, voltar, mnese e memória. Trazer de volta à memória informações com as quais a gente pode dar o diagnóstico da doença. Também no tratamento espírita da obsessão nós temos uma anamnese espiritual. Vamos ter que perguntar para o paciente quando começou o problema,
se ele já teve algum tipo de crise convulsiva, se ele já fez algum eletroencefalograma, se ele bebe, se ele usa droga, se ele porventura já se envolveu com terreiros primitivos ou com desenvolvimento de mediunidade, qual é a sua idade, qual é o seu endereço. Nós vamos precisar dessas informações básicas. Isso tudo vai ser anotado numa ficha daquele paciente que fica em poder da casa espírita e que servirá para o acompanhamento do tratamento desta criatura. A segunda fase é a do exame mediúnico. E aí vamos precisar de médiuns experientes e sérios, comprometidos, e que esse exame mediúnico pode ser feito através de evocações particulares feitas em nome do paciente ou através de um médium de clarividência comprovada, para que esta entidade que o obsidia, então ela se apresente e seja possível um diálogo fraterno para com ela. E aí, de posse de todas essas informações, né, e com uma hipótese diagnóstica firmada, começa o tratamento. Se porventura os efeitos apresentados na obsessão são muito intensos e o caso adquire contornos de gravidade, é um caso grave, convém que o trabalho de evocação seja desenvolvido por algumas semanas seguidas, em reuniões particulares, entre o grupo mediúnico e o paciente, de modo a pesquisar as causas e trabalhar a questão moral do obsessor. Que lembre-se, o obsessor está tão doente quanto o obsidiado. Nós não podemos esquecer isso nunca. Todo interesse em curar e melhorar a situação do obsidiado, mas também todo interesse em melhorar, em curar o obsessor. Caso os efeitos sejam de uma obsessão simples, que mais se apresentam como um incômodo, basta que esse paciente, esse obsidiado, seja submetido às sessões de passes, nas reuniões públicas, faça uma fluidoterapia normal e que na conversação a doutrinação seja feita por uma explanação evangélica. Isso, em muitos casos, é mais do que suficiente para que os sintomas desapareçam. Mas uma obsessão simples. Volto a dizer, o obsessor precisa ser esclarecido, precisa ser doutrinado, precisa ser educado. Da mesma forma que o obsidiado precisa combater as suas imperfeições morais para fugir da possibilidade de ser obsidiado. Então é fundamental, é essencial mesmo, que o obsidiado modifique o seu padrão vibratório. Lendo a literatura consultada, nós podemos identificar 3 recomendações que são essenciais de serem seguidas pelo obsidiado. Primeira recomendação: manter pensamentos e sentimentos elevados, evitando discussões estéreis, fazendo preces, orando, e boas leituras, especialmente espíritas, para fortalecer a sua fé. E muitos vão dizer assim, eu bem que tento, mas aparece um monte de coisa me distraindo, aparecem uns pensamentos na minha cabeça que eu não sei de onde vem. O obsessor não quer que ele faça isso. O obsessor vai provocar ele para discutir com a mulher, com o filho, com o chefe, com o amigo,
com a esposa, vai tirar ele da concentração que ele precisa. Porque sabe que fragilizando ele, a obsessão se torna mais enfática sobre o obsidiado. Segunda recomendação: buscar fortalecer-se em Deus através de uma religião que melhor sinta-se afinizado. Olha que interessante. Tem que ser só espírita? Obrigatoriamente não. Não. Seja ele católico, evangélico, umbandista, de religião oriental, aquela com qual ele se sente afinizado. Agora, naquela com a qual ele está afinizado, então ele vai buscar o fortalecimento em Deus. Em Deus. E a terceira recomendação, e aí é algo ligado diretamente à doutrina dos espíritos, é praticar o culto do Evangelho no lar diariamente. Eu, pessoalmente, acho que pode haver prática do Evangelho no lar sem obrigatoriamente usar o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu creio que uma família católica deve fazer o Evangelho no lar usando o Evangelho da Igreja Católica. Dos 4 evangelistas, das cartas, das epístolas. Se for espírita, vai utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas se não for espírita, pode utilizar o Evangelho da sua religião. Da mesma forma que existem essas recomendações, existem algumas condutas que os especialistas espíritas são concordes em apresentar como condutas essenciais para evitar ou livrar-se de um espírito obsessor, ou para atuar preventivamente para eles não chegarem junto, ou, se eles conseguiram chegar, livrar-se deles. Que condutas seriam essas? Primeira, não reclamar de forma inconsequente de tudo e de todos. Nós sabemos que nós humanos, por vezes, reclamamos demais das coisas da vida, sendo inclusive ingratos com Deus, com tantas reclamações. Evitar o contato com pessoas que têm uma conduta inadequada e alimentam pensamentos negativos. Estas pessoas são capazes de nos contaminar. Não julgar ou criticar os outros inadvertidamente. Muito cuidado com essa questão do julgamento, da crítica. Lembrar sempre que aquilo que nós estamos criticando ou julgando nos outros, há uma grande possibilidade de estar também em nós. Exercitar a gratidão a Deus e às criaturas. O obrigado, Senhor, tem um poder que você não pode nem imaginar. Eu tenho dito isso em muitas palestras, em muitas reflexões que fazemos em casas espíritas. Nós precisamos estar permanentemente obrigado, Senhor. Pode ser um mantra poderosíssimo, porque reconhece a bondade divina, porque nos coloca numa situação de devedor da bondade divina, mas ao mesmo tempo de agradecido a essa mesma bondade. Conceder o perdão aos que nos ofendem, algo que não é fácil, mas quando efetivamente praticado, e não um perdão dos lábios, mas o perdão do coração, tem um poder de proteção absolutamente extraordinário. É uma vacina
contra a maldade do mundo. Realizar preces aos que não nos querem bem. Amai os vossos inimigos, disse Jesus. Fazer leituras edificantes que possam elevar nossas vibrações. Não apenas leituras, mas assistir programas de televisão que elevem. De rádio, filmes, acessar na internet, no celular, bons conteúdos. Qualquer tipo de publicação inadequada que receba via WhatsApp, via e-mail, delete. Não deixe no equipamento. Não deixe nem no celular, muito menos no notebook, no computador de mesa. Delete. Praticar a caridade indiscriminadamente. Todo aquele que precisa de ajuda, você diz a si mesmo, eu vou ajudar. Não interessa a crença religiosa, se é homem, se é mulher, se é pobre, se é rico, se é letrado, se não é letrado. Eu vou ajudar. E vou ajudar sem que essa ajuda me seja pedida. Eu vou ser proativo. Evitar sempre ambientes de condutas inadequadas. Isso é fundamental. Sempre. São 8 condutas que os especialistas nesta área consideram essenciais para que a gente ou evite ou se livre de um espírito obsessor. Tudo pode ser conseguido por aquele que tem fé e vontade de fazer. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema e agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço!